Senhoras e senhores, vamos receber com muitos aplausos Léo Fará. Boa tarde, Cicobi. Aí, só fazer um teste aqui. Galo. Aí, tem gente que me olhou com cara ruim aqui, viu? Já vi. Recebi uma tarefa difícil hoje, né? Falar que depois do almoço, depois da feijoada, sei que tem o time aí do salada não leva nada, mas depois de uma feijoada daquela, antes do jogo do Galo, mas para falar para um time de heróis, né? E o que seria esse time de heróis? Como vocês puderam ver aí na apresentação, né? Eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros, e as pessoas enxergam o bombeiro muito como esse herói, uma pessoa que vai resolver qualquer coisa, qualquer problema, tudo vai ser resolvido pelo bombeiro. Alguém aqui sonhava em ser bombeiro? Ninguém, gente. Ninguém, nada. Apagar fogo, não? Ninguém? Ruim? Nenhum bombeiro aqui? Ah, tem ali, ó, uma bombeira. Qual que é o seu nome? Pode ficar tranquilo que eu não vou mandar você pagar a flexão, não. Qual que é o nome? Hã? Grita. Daniela. Alguém mais? Além da Dani? Só a Dani. Porque a gente tem essa ideia, pessoal. O mundo, na verdade, ele é dividido em duas categorias. Pessoas que sonhavam em ser bombeiros e quem passava trote para o bombeiro. Eu estou na segunda categoria, não sonhava em ser bombeiro, meu sonho era ser médico. E ao longo da jornada, né, ela vem mudando um pouco a nossa vida e acabei caindo, né, no mundo dos bombeiros. E se a gente for olhar, né, o que o bombeiro ele faz? Foi uma pergunta? O que o bombeiro faz? Apaga fogo, salva vida, despedida de solteiro não. Isso é bico, isso é pós-horário, alguns fazem, dá uma grana boa, mas esse aí não é a atividade do bombeiro não. Mas, por exemplo, as pessoas chamam o bombeiro porque estão com algum problema. Choveu bastante na região aqui, caiu árvore no meio da rua, as pessoas ligam para quem? Bombeiro. Motociclista, caiu, ficou machucado. As pessoas ligam para quem? Bombeiro. Gatinho no alto da árvore, liga para quem? Liga para o bombeiro. Menino dentro da máquina de lavar roupa, liga para quem? Menino colocou a panela na cabeça, liga para quem? Gente, as pessoas ligam para o bombeiro para tudo quanto é operação que vocês imaginarem. E a gente tem essa ideia de que, na verdade, o bombeiro ele vai para as grandes operações, para os grandes incêndios, para as grandes ocorrências. Só que a maioria das nossas atividades no dia a dia são coisas simples. É o gatinho na árvore, é a criança que entrou numa máquina de lavar roupa, é alguém que está preso dentro do carro e não consegue sair porque esqueceu a chave em outro lugar. São ocorrências que a gente nunca imaginava que o bombeiro ia estar lá. E eu acreditava, quando eu entrei no bombeiro, que também seria assim comigo, que eu ia só para as grandes operações. E a minha primeira ocorrência, quando eu formei, foi um grande incêndio. Um incêndio em residência com vítima presa. E o bombeiro adora ir para incêndio em residência. É uma ocorrência que a gente gosta de ir muito, porque existe um trabalho muito grande de toda a equipe. Eu lembro que eu estava no carro de incêndio esse dia, entrou o chamado, eu cheguei na operação com capacete, capa, luva, e é uma ocorrência que todo bombeiro quer ir. E sabe por que o bombeiro quer ir, Dani, nessas ocorrências?
para arrombar a porta. Gente, já arrombaram porta? Já arrombou porta, Dani? Gente, arrombar a porta é bom demais. Eu recomendo que vocês arrombem no mínimo umas 2 portas por mês. Vocês vão ver que a vida ela flui muito melhor. E eu vi que aquele incêndio era a oportunidade de eu arrombar de verdade a primeira porta da minha vida. Cheguei no local, apresentei para o tenente, como se fosse um gerente ali da ocorrência. Tenente, soldado Fará, eu estou pronto. Deixa eu subir, deixa eu salvar aquela mulher. Ele olhou para mim e falou, não, de jeito nenhum, Fará. Você acabou de formar, você vai ficar no cone. Já ficou no cone, Dani? Não? Dani, assim, ficar no cone é assim, ó. Tem o cara que arromba a porta, tem o camarada que salva a mulher, tem o cara que apaga o fogo e tem aquele que não pode fazer nada, que ele vai fazer uma cagada. Era eu, o recruta. O tenente me mandou ficar no cone. E ali, missão dada, missão... Lá fui eu, fiquei no cone, tomando conta, senhor, por favor, não passe para cá, não passe para lá, está tendo um incêndio, toma cuidado. Enquanto os bombeiros de verdade, né, arrombaram a porta, subiram as escadas, salvaram a mulher, e trouxeram essa mulher e colocaram ela sentada, bem próximo de mim, numa cadeira. Eu continuei fazendo a minha função e vi que ela estava descalça. E quando eu vi que ela estava descalça, eu fui até o tenente e falei, tenente, a senhora está descalça, a gente tem que arrumar um calçado para ela, um tênis, um chinelo. O tenente estava anotando algo, olhou para mim e falou assim, Fará, primeira lei patagônica. Para quem não sabe, existem 10 leis patagônicas, vocês podem pesquisar depois, mas a primeira lei patagônica fala o seguinte, quem dá ideia faz. Então, naquele dia, eu fui promovido de tomador de conta de cones a um resgatador de chinelos, uma grande promoção. Subi as escadas, procurei um chinelo, achei, entreguei para a senhora, os bombeiros apagaram o incêndio, fizeram um rescaldo, ocorrência encerrada, sucesso total, todas as equipes trabalharam bem, e aí voltamos para o quartel. No plantão seguinte, o comandante do batalhão, como se fosse um diretor, reúne todas as equipes, todas, de diversos batalhões separados, a gente tem várias unidades, vários carros, e ele queria fazer um elogio para toda a tropa, porque aquela senhora escreveu uma carta elogiando o trabalho de todos os bombeiros, e ela nominalmente me agradeceu, ao soldado Fará, que teve o cuidado de pegar um chinelo para ela. Eu fiquei sem entender aquilo, porque, poxa, arrombaram a porta, enfrentaram a chama, salvaram a mulher, e ela estava lembrando do meu nome? Alguma coisa estava de errado. O tenente me chamou, quando o comandante liberou a tropa, e falou assim, Fará, eu vi que você ficou meio sem entender o que aconteceu, porque que ela citou o seu nome, mas eu vou te dar 2 lições que se você levá-la para o resto da sua vida, você vai se dar muito bem. A primeira delas é o seguinte, não importa a sua missão, faça o seu melhor, independente da sua missão. Porque se você fizer a sua missão bem feita, é o sucesso de toda a corporação. Todo mundo ganhou com isso, todo mundo foi elogiado. O comandante chamou todas as unidades, porque um gesto simples seu refletiu no trabalho do corpo de bombeiros. E agora tem uma coisa, como que você quer que eu confie em você, a grande missão de salvar uma mulher, se eu não confio em você para tomar conta de um cone? Como que você quer fazer a grande missão bem feita, se você não faz a pequena missão muito bem feita? Para que você faça as grandes missões, e para que eu confie em você fazer as grandes missões, você vai ter que me dar a oportunidade de confiar em você nas pequenas missões. E eu comecei a refletir sobre isso, sobre tomar conta do cone, sobre resgatar um chinelo, até que um dia eu decidi fazer um curso para ser, na verdade, quem escolheria, quem arrombaria a porta, quem tomaria conta do cone. Eu decidi virar oficial do Corpo de Bombeiros. E eu nunca imaginei que eu vivenciaria situações tão graves igual eu vivenciei.
A primeira delas, e a que mais me marcou a carreira, foi no dia 5 de novembro de 2015. Eu estava no quartel por volta de 16 horas da tarde, meu telefone toca. Comandante da região metropolitana de Belo Horizonte. Fará, uma barragem rompeu em Mariana. Tem uma escola com mais de 500 crianças que está soterrada. Eu preciso que você vá para lá. E nessa hora, pessoal, por mais que a gente treine, por mais que a gente imagine o que a gente possa fazer, a gente nunca está preparada para uma missão tão grande. Todas as vezes que a gente recebe uma missão muito grande, a gente fica, e agora, o que eu vou fazer? E a primeira coisa que a gente pensa também é, eu quero as melhores pessoas ao meu lado. Nessa hora eu mandei uma mensagem para o nosso grupo da Companhia de Busca e Salvamento e falei, pessoal, eu preciso de todo mundo aqui no quartel, porque rompeu uma barragem e eu preciso de cada um de vocês aqui. Eu não sabia o que eu ia enfrentar, mas eu sabia que se eu tivesse ao meu lado as pessoas que eu confiasse, a missão ficaria, talvez, um pouco mais fácil. Eu mando uma mensagem para um amigo meu que trabalhava em Ouro Preto, Tenente Júlio César, e falo, Júlio, aconteceu um rompimento de barragem em Mariana, você sabe o que está acontecendo? O Júlio foi e me mandou esse áudio aqui. Ô comandante, só para relatar aí, eu tive contato com o pessoal responsável pelas barragens, e a ruptura foi na barragem Fundão. Ela chegou na barragem de Santarém, que é uma barragem cascata, uma barragem cascata e afetou a comunidade do Bento Rodrigues. Então já tem muita gente ilhada lá no momento. Então eu solicito aí, se for possível, apoio aéreo, para a gente resgatar essas vidas que já estão ilhadas lá no Bento. O Júlio começa a falar um monte de informação para mim, barragens em cascatas, pessoas ilhadas, e eu decido chamar 2 aeronaves, 2 helicópteros. Os 2 helicópteros vêm e eu falo com o Júlio, Júlio, assim que você chegar no local, me fala o que você está vendo para eu saber quais recursos que eu mando para você. A gente mandou viatura via terrestre, mas quando o Júlio chega lá, ele vê como que a situação estava de verdade. E ele me manda essa mensagem aqui. Ô comandante, a gente não está conseguindo acessar por parte nenhuma, os acessos do Bento está tudo fechado. A lama tomou tudo lá, acabou com o Bento já. Tem muita gente ilhada, inclusive até na igreja lá tem gente. Então, é só helicóptero mesmo. Se tiver helicóptero aí do bombeiro, da polícia, do IEF, para poder empenhar, pode mandar que vai precisar. Então eu vi que a situação realmente era grave. A gente embarca em 2 aeronaves, começa a ir até o local, e de lá a gente vê uma nuvem bem densa de rejeito. Um cheiro muito forte, começa a sobrevoar ali perto e vê um campo de futebol. Nesse campo de futebol, várias pessoas aglomeradas, acenando para a gente com pano branco, desesperadas, querendo que a gente fizesse alguma coisa. Eu peço para um dos helicópteros ficar nessa cidade, e essas são as primeiras imagens que a gente vê de Bento Rodrigues. As casas com lama até o telhado, pessoas desesperadas, a lama levando casa, levando carro, levando caminhão. E nessa hora, eu viro e falo, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E é estranho a gente falar isso, né? Porque a gente espera que um bombeiro saiba o que ele vai fazer. Mas ninguém está preparado para isso. E nessa hora eu falo com o comandante, comandante, segue a lama. Vamos seguir a lama para ver até onde que foi. Um dos helicópteros ficou nessa cidade, chamada Bento Rodrigues, a gente até então não sabia, e a gente seguiu o caminho da lama. Até que a gente passou à frente da lama, aquele tsunami, e viu uma outra cidade. Uma casa, campo de futebol, igreja, e a gente começa a sobrevoar, e as pessoas começam a se aglomerar ali no campo de futebol. E elas novamente aglomerando e acenando para a gente, só que dessa vez elas acenam e começam a sorrir, a dar tchau para o helicóptero. Comandante, elas não estão sabendo o que está acontecendo, a gente precisa de pousar. Fará, não dá tempo de pousar, do jeito que a lama está vindo, vai pegar a gente, vai matar a gente. Mas comandante, a única chance que essas pessoas têm de serem salvas é a gente avisar. Cara, eu não posso tomar essa decisão sozinho. E aí dentro do helicóptero começa a virar um embate de o que nós vamos fazer. A gente é responsável por salvar essas pessoas, mas agora a gente poderia ser vítima e a gente não ia salvar ninguém. O comandante fala, eu não tomo essa decisão sozinho. Eu viro para ele, comandante, por mim a gente pousa. O bombeiro do meu lado, comandante, vamos pousar. O copiloto, comandante, não vai dar tempo, nós vamos morrer. E aí, Dani, o comandante fala uma das frases mais sábias que
que eu já ouvi na minha vida. Foda-se, eu vou descer. E esse foda-se não é palavrão, tá, Dani? Isso é um advérbio de intensidade de momentos críticos, muito utilizados pelos bombeiros, tá? Só que quando ele fala aquilo, gente, ele fala aquilo porque ele entende que naquela hora uma decisão tem que ser tomada. E a gente pousa no campo de futebol e aí vira uma cena de guerra. A gente arrombando porta, levando as pessoas para o alto da cidade, que era o cemitério, a parte mais alta, e tentando tirar o máximo de pessoas possível ali, carregando as pessoas no colo, até que a gente vê aquela nuvem de fumaça chegando de novo, e a gente volta para o helicóptero. O helicóptero aciona as pás, a gente sobe e vê a lama fazendo a última curva antes de chegar até a cidade. Um dos bombeiros vira e fala comigo: tenente, será que a gente conseguiu tirar todo mundo? Eu falo com ele: Henrique, a gente fez o melhor que a gente pôde. Para vocês terem ideia, Paracatu de Baixo ficou assim no dia seguinte. E a gente não sabia se a gente tinha conseguido tirar todo mundo ou não. Até que a gente ouve no rádio uma ordem mandando todo mundo voltar para Belo Horizonte, porque a outra barragem ela ia romper. Quando eu ouço aquilo, eu falo com o comandante: comandante, eu não posso deixar meu time sozinho. O senhor tem que voltar para a primeira cidade. Fará, sua equipe não está lá. O helicóptero que deixou eles já avisou que voltou para Belo Horizonte. Eu falei: comandante, eu tenho certeza que eles estão lá. Eu preciso de voltar para lá. Mas eu não tenho teto de voo, o sol já se pôs. Eu falei: comandante, eu não vou abandonar minha equipe, o senhor precisa de me deixar lá. Ele faz um pairado e a gente decide ficar lá. E naquela hora que a gente toma essa decisão de ficar naquele local, de acompanhar aquelas pessoas, eu viro para cada um deles e falo: olha, a outra barragem vai romper. Quem quiser entrar no helicóptero e ir embora, a hora é agora. E um a um deles fala comigo: se o senhor vai ficar, todo mundo vai ficar. E a gente tinha que tirar mais de 500 pessoas de lá. Não tinha helicóptero, não tinha por onde sair, e a gente não fazia a mínima ideia de como que a gente ia tirar essas pessoas. Bom, eu não vou contar o final dessa história não, tem um livro muito bom, viu, Dani? Está na Black Friday, chama Além da Lama. Compra o livro que você vai saber o final da história, todo mundo será feliz. Sem reclamar. Eu comparo essas decisões com pequenas pedrinhas que a gente joga lá no lago. A gente nunca vai saber o impacto dessas decisões ao longo da nossa vida. Eu encontrei, anos depois, um senhor chamado João. O João tinha um filho de 2 anos. E ele virou e falou assim comigo: capitão, esse menino de 2 anos só nasceu porque o senhor, no dia 5 de novembro, arrombou a porta da minha casa, me carregou no colo, dormindo, para o alto do cemitério. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. As nossas decisões, elas causam impacto no mundo que a gente não faz a mínima ideia, e eu queria trazer para vocês hoje exatamente isso. Porque eu amo falar com cooperativa. Porque a cooperativa, na verdade, é o maior sentimento de corpo que a gente tem, igual o corpo de bombeiros. É a gente entender que nenhum de vocês, nenhum indivíduo aqui é tão forte como o time todo junto. Nenhum. A gente no bombeiro tem vários batalhões que trabalham todos, cada um é uma unidade de independente, mas todos eles trabalham com uma única missão. E quando a gente internaliza essa missão, a gente cumpre missões que a gente jamais imaginaria. Porque essas decisões, elas são difíceis de serem tomadas e a gente só sabe se a gente tomou uma decisão certa ou errada depois que a gente toma a decisão. As pessoas me perguntam: como que você sabia que você ia conseguir tirar aquelas pessoas, né, que outras pessoas corriam risco? Eu não fazia a mínima ideia, eu simplesmente tomei uma decisão. Como que você sabia que daria tempo de pousar o helicóptero, tirar as pessoas e voltar? Eu não fazia a mínima ideia, eu simplesmente tomei uma decisão. Ah, mas se a decisão fosse errada? Erra rápido, aprende rápido, ouve seu time e parte para a próxima decisão. E como que você sabia que o seu time ia estar lá? Por que você falou isso? Que você sabia que seu time estava lá? Essa talvez seja a única pergunta que eu saiba a resposta. E eu sei dessa resposta porque a gente trabalha algo que é a confiança. É confiar no companheiro que está do seu lado. É confiar na outra unidade do bombeiro. É confiar que a missão vai ser cumprida.
E isso, gente, é difícil. A gente não constrói confiança de uma hora para outra, de um dia para o outro. Confiança leva tempo. Mas além de tempo, tem como a gente construir esses laços de confiança e fortalecer sem demorar muito tempo. E é um preço difícil. Qual que é esse preço? É o preço do estresse, é o preço da dificuldade. Todos que passam por dificuldades se unem mais. É só cada um de vocês lembrarem da vida de vocês, da vida profissional, depois de um momento extremamente difícil, como que o time une, como que ele fica unido, como que ele entende que juntos a gente consegue tomar decisões difíceis. E quanto mais difícil forem as decisões que os senhores tomarem, mais épica vai ser a história. É cada um saber que a decisão difícil vai te dar uma responsabilidade maior. Mas como que vocês fazem isso no bombeiro? A gente tem um curso que dura 60 dias, entram cerca de 50 bombeiros, formam 10. É o curso de operações em desastres, onde lá eles vão ser testados para todo tipo de ocorrência. Dessa maneira, a gente consegue construir confiança. É levando as pessoas, não é colocando elas numa redoma e protegendo, é mostrando para elas que existem desafios. Vocês não vão construir um time forte colocando o time de vocês, não, coitadinho, não deixa ele fazer essa missão difícil, não. É eles irem fazendo as grandes missões, missões difíceis, metas mais difíceis. Isso é que fortalece um time. E é isso que a gente quer nesse curso com cada um deles. Em 2014, foi criado um dos cursos mais difíceis para a carreira de um bombeiro militar. O que a gente precisa é de um homem capaz de operar em situação de estresse constante. É um curso que eu sempre soube da dificuldade que é, né? Que nos leva aos nossos limites. Então você está o tempo todo lutando contra si mesmo. Cama quentinha, o carinho da esposa. Se os senhores acreditam realmente que a gente sente prazer em ver um aluno desligado, eles ainda não entenderam nada. Essa prova, ela sempre foi a que mais me deu medo. Eu sabia que ia ter. E eu sabia que eu tinha dificuldade com ela. Se acontecer uma vida real, gente, os senhores mandaram saber isso, e os senhores errarem a vítima, o que vai acontecer com a vítima? Ela vai morrer. Eu falo que não é um curso de ser bombeiro, é um curso de você descobrir a ser humano. Dani, você queria ser bombeira, você vai ganhar uma vaga exclusiva para esse curso, uma salva de palmas para a Dani, vai poder ir para lá. É tipo um retiro espiritual, a gente retira o espírito do seu corpo, e tudo dá certo, fica tranquilo, você tem direito a comer uma castanha de caju à vontade durante o dia, é maravilhoso, tem gente que paga caro para fazer tratamento de lama, lá é de graça, o tempo todo. E brincadeiras à parte, gente, pode parecer muito pesado, muito difícil, mas quem que a gente quer na nossa equipe? A gente quer na nossa equipe uma pessoa resiliente, que sabe das dificuldades, ou a gente quer aquela pessoa que reclama o tempo todo, que só quer o fácil, que não pensa no coletivo? E esse curso, na verdade, ele visa não ver quem que nada mais rápido, quem que paga mais flexão, quem que sabe mandar o saco de arremesso e não errar a vítima. Esse curso, ele quer saber quem que sabe trabalhar em equipe. E, acima de tudo, quem tem coragem de pedir ajuda. E aí é que mora o bug na cabeça de todo mundo. Ao longo da nossa jornada, gente, vai ser difícil.
vai doer, vai ter dor, vai ter momento difícil, a gente vai pensar em desistir, e a dor, ela é inevitável, mas desistir é uma opção de cada um. Lá, a gente tem que ver quem que consegue superar esses limites. Mas e se eu não conseguir superar esses limites? Tem algo que é o maior poder que o ser humano tem. É o poder de ajudar. É de um ajudar o outro e de pedir ajuda. Porque pedir ajuda, gente, não é ato de fraqueza. Pedir ajuda é ato de coragem. Muitas vezes a gente pensa que nesse meio de empreender, da gente conseguir ter um time forte, eu não posso desistir, eu tenho que ir até o meu limite, eu esqueço que a gente é feito de carne e osso. Que o herói de verdade, ele não existe igual a gente pensa, que ele tem superpoderes, que ele voa, que ele não sangra, que ele não sente dor. O herói de verdade é aquele camarada que sabe a hora que ele chega no limite dele, pede para o time dele, pessoal, eu não estou bem hoje, mas a missão precisa sair. E você só consegue fazer isso quando você tem um time forte, quando você tem a liberdade de falar com o seu time, eu não estou bem hoje, mas eu confio no meu time para cumprir essa missão. Lá no nosso curso, a gente, igual vocês viram na imagem, a gente tem um negócio que chama oficina de vítimas. A oficina de vítimas é para que cada um dos bombeiros, ele saiba como que o meu cliente se sente. Como que é estar na lama? A lama tira calor do corpo 25 vezes mais rápido que o ar. Eu começo a ficar com muito frio. E não tem uma cama quentinha, não tem uma fogueira. Lá é cada um ajudando o outro. E como que a gente faz isso? Os bombeiros, por exemplo, chega de manhã, a gente faz inspeção de barba, coloca o algodão na cara, gruda o algodão, vai para a oficina de vítimas, que carinhosamente eu apelidei de piscina da Peppa, porque é um buraco com lama. Algodão grudou, piscina da Peppa. Olha, a inspeção de farda, está saindo uma linha na farda, farda em desalinho, piscina da Peppa. O tênis, a bota não está engraxada, vai para a piscina da Peppa. Olha, o solado da bota sujo, piscina da Peppa. O aluno fala bom dia para o instrutor responde, bom dia por quê? Vai para a piscina da Peppa. Tudo é motivo para ir para a piscina da Peppa. Sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida a gente vai fazer tudo certo, e a vida vai mandar a gente para a piscina da Peppa. E sentar, chorar e lamentar não vai adiantar. Eles aprendem lá que tem uma coisa só que adianta, quando o instrutor te derruba, é se unir. É você juntar com outras pessoas, e todos eles ficarem juntos, em uma unidade só, se aquecendo. Porque esses momentos difíceis, eles geram união. Esses momentos difíceis fazem com que o time fique mais forte, que eles entendam que são uma unidade. E uma unidade precisa de ajudar a outra. Senão, a missão não sai. E mais importante do que o indivíduo é o time, mais importante do que o time é cumprir a missão. E se às vezes o meu time não está conseguindo cumprir a missão, eu preciso de pedir ajuda do outro time. Porque a missão é importante. Os problemas, gente, eles vão existir. Lá no nosso curso, as pessoas que querem desistir, elas podem tocar o sino. Tocar o sino e ir embora. Só que existem duas dores. A dor do processo ou a dor do arrependimento. Você vai ter que escolher sua dor. O processo ele vai ser doloroso, mas quanto mais difícil, mais gratificante vai ser no final. Quando eu fiz o curso de operações especiais, eu era muito disciplinado, muito mesmo. Era algo que até me surpreendeu de tão disciplinado que eu era, porque todos os dias, sem exceção, eu pensava em desistir, todos. Só que eu tinha um combinado comigo mesmo. Toda hora que eu pensava em desistir, eu falava, amanhã eu desisto, hoje não. E no dia seguinte, quando eu pensava em desistir de novo, eu falava, amanhã eu desisto, hoje não. E assim se passaram 2 meses, e eu formei. De amanhã em amanhã não desistindo, uma hora acaba. Toda dor, ela vai acabar uma hora. Muitas vezes o que basta para a gente é esperar um dia a mais, para a gente entender que a gente não pode desistir.
Porque muitas vezes essa desistência nossa impede o sonho de outras pessoas se tornarem realidade. E eu queria compartilhar com vocês um caso que aconteceu em Brumadinho. Como todo mundo sabe, Brumadinho é uma das maiores operações de busca e resgate do planeta Terra. Eu comandei as operações de busca e resgate de Brumadinho e um fato me chamou muita atenção. Um certo dia, eu estava sentado, lendo uma carta, e um bombeiro me chama: capitão, tem um sargento do Paraná que está querendo conversar com o senhor. Tem como o senhor ir lá conversar com ele? A gente estava recebendo tropa do Brasil inteiro aqui em Brumadinho. Dobrei a carta, guardei no bolso, fui para o posto de comando, e encontrei o sargento Justino. O sargento Justino estava com roupa paisana, barbudo, e eu não entendi porque todos os bombeiros estavam vindo do Brasil inteiro, estavam fardados. Pois não, Justino, o que eu posso te ajudar? Capitão, eu estou com uma situação aqui, eu sou bombeiro lá do Paraná, mas eu vim para cá, para Brumadinho, porque minha filha morreu aqui no acidente. Quando ele me falou aquilo, deu um nó na minha garganta, eu não sabia o que falar com ele. E ele vira e fala para mim: não, capitão, não preocupa não, eu sei que a minha filha está morta. Só que ele vai e emenda, só que eu tenho 2 problemas. O primeiro deles é que, além de bombeiro, eu sou pai. E como pai, eu quero acreditar que a minha filha pode estar no alto de uma árvore, que ela pode estar debaixo dos escombros, que ela pode ter acontecido alguma coisa que ela ainda tem uma chance de sobreviver. E o segundo problema é que minha filha estava grávida do meu primeiro neto. E eu preciso que o senhor me prometa que o senhor vai encontrar ela. Quando ele fala isso comigo, eu lembro lá de Mariana. Em Mariana, a gente teve 19 pessoas desaparecidas, 18 foram encontradas. Nós não encontramos o senhor Edmilson José Pessoa. E eu lembrava de andar em 4 milhões de metros quadrados, alguns locais com 30 metros de altura, e falar: como que eu prometo para esse pai que eu vou encontrar a filha dele? As primeiras notícias eram que a gente tinha mais de 500 pessoas desaparecidas. E eu entendi ao longo da minha jornada que, como líder, eu não sou obrigado a prometer nada para ninguém, mas eu tenho o dever moral de cumprir com todas as minhas promessas. Eu viro para o Justino. Obrigado. Eu viro para o Justino e falo o seguinte: Justino, eu não posso te prometer o resultado, mas eu posso te prometer o esforço de todos os bombeiros que estão aqui. Isso eu posso te prometer. E olha que maluco, gente. Eu estava recebendo tropa do Brasil inteiro. Não era só a minha tropa, não era só a minha unidade, era a unidade de todo o Brasil, de pessoas que às vezes eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu sabia que todos ali tinham o mesmo propósito, de cumprir essa missão. E que todos estariam ali fazendo o seu maior esforço. E dia após dia, a gente fazia isso. Eu poderia falar com ele: poxa, Justino, cara, a culpa não é minha. Não fui eu que provoquei esse acidente. Mas, Justino, está chovendo. Mas, Justino, a lama tira calor do corpo 25 vezes mais rápido que o ar, é difícil. Mas eu aprendi algo lá em Mariana, que mudou a minha vida, que foi a ter responsabilidade extrema. De tudo que dá errado, eu deixo de colocar a culpa nos outros, e eu vejo o que eu posso fazer para mudar isso. Será que eu tenho que treinar mais? Será que eu tenho que comprar melhores equipamentos? Será que eu tenho que ser mais claro com o meu time? Será que eu tenho que estar mais junto? O que eu posso fazer? E se cada um do meu time tiver o senso de responsabilidade extrema, a gente cumpre a missão. É difícil, é demais. É muito difícil isso, porque a gente tem que entender que muitas vezes o sonho de outras pessoas depende da gente. E vocês, mais do que ninguém, vão saber do que isso. Quantas pessoas não vão até vocês com sonhos que cada um de vocês: poxa, eu preciso construir minha casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso de uma verba para aumentar a minha produção. Quantos sonhos vocês não esbarram por dia?
E vocês têm a obrigação de não desistir desses sonhos. Só que é difícil pra caramba. Porque às vezes a gente pensa que não depende da gente. E muitas vezes essa barreira é muito complicada. E eu não consegui enxergar uma maneira de dizer, poxa, como é que eu vou falar que eu vou encontrar ela? E eu não sei se vocês lembram, a delegação de Israel esteve aqui no Brasil na época para ajudar a gente. E a gente sabe que num desastre, isso é uma coisa técnica, até 10 dias depois de um desastre, você pode encontrar pessoas com vida. O ano passado eu fui para a Turquia, depois de 7 dias do terremoto, nós conseguimos resgatar uma criança de 4 anos com vida. Mas na lama é diferente. Eu já sabia que não teria vida, mas o que eu poderia dar paz para aquele pai, para ele encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas até quando que eu ia buscar? Eu não sabia. Até quando que a gente busca essas pessoas? E eu tive a oportunidade de conversar com o Coronel Golan sobre isso. Coronel, a gente tem mais de 200 pessoas desaparecidas. São 4 milhões de metros quadrados. Para vocês terem ideia, no World Trade Center, foram 2.753 pessoas desaparecidas em um quarteirão. Em Brumadinho, no World Trade Center, eles encontraram 1.644, 64% das vítimas. Em Brumadinho nós tivemos 270. Coronel, até quando que nós vamos buscar essas pessoas? Isso não está no manual, isso não está em nenhuma referência técnica, até quando que eu busco? E o Coronel Golan vira e fala para mim, Fará, busca até o seu coração mandar parar. Para todas as dúvidas que não tiverem no manual, ouve seu coração. Faça o que é certo, todos os dias. Se você fizer certo todos os dias, ouvir o seu coração, você vai tomar o caminho certo. Simplesmente não desista. Vai ter dias que você vai acordar ruim, você vai acordar mal, mas você tem seu time. Mesmo que seus planos deem errado, confia no seu time. E é por isso que a operação de Brumadinho, ela dura até hoje. Até hoje a operação de Brumadinho dura. Das 270 pessoas, nós encontramos 267. A Malu, o Tiago e a Natália não foram encontradas. 99% das pessoas foram encontradas, 1% não foi. Só que esse 1% é 100% para a família. E muitas vezes a gente não entende dos nossos cooperados, das pessoas que estão com a gente, dos nossos clientes, quando eles se revoltam, porque, poxa, mas eu já fiz tanta coisa, eu consegui fazer tantos resgates incríveis, por que você não entende isso? Porque aquele ali é 100% do problema dele. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas e aí, você encontrou a filha do Justino? Eu escrevi um livro também sobre isso, estou brincando, nós encontramos a filha do Justino. E até lá, todos os dias, ele ia no posto de comando dar um abraço para o bombeiro que estivesse à frente das operações, todos os dias, até a filha dele ser encontrada. Mas a missão não foi totalmente cumprida, mas a gente está cumprindo a nossa promessa, a gente está fazendo o nosso esforço, e se a gente fizer certo todos os dias, uma hora, as coisas dão certo. Como que eu sabia que eu ia encontrar? Gente, eu nunca soube se eu ia encontrar ela, eu nunca soube. Eu sabia que eu tinha que fazer o meu melhor todos os dias. E eu só pude prometer isso para ele, porque eu confiava na minha equipe, eu confiava em cada uma das unidades que estava em campo, que a gente ia fazer o nosso melhor. Isso é que dá uma segurança grande, porque eu sabia que mesmo os dias que eu não estivesse bem, as buscas elas iriam continuar. E na verdade, não é o Capitão Fará, não é o time do Capitão Fará. O que eu queria desconstruir na cabeça de cada um de vocês é que se tem alguém para parabenizar, são as pessoas comuns. São pessoas iguais a minha mãe, meu pai, vocês. Essas pessoas que fizeram a operação de Brumadinho ser um sucesso. Um certo dia, eu estava iniciando as operações, coloquei minha farda toda suja de lama
e uma senhora aproximou de mim, Dorothy. Capitão, todo dia eu vejo o senhor colocando essa farda suja, deixa eu lavar a farda para o senhor? Não, Dorothy, não preocupa não, a gente está acostumado com isso. Ô capitão, deixa eu lavar a farda para o senhor, porque, poxa, é o mínimo que eu posso fazer, eu estou aqui servindo lanche, eu estou me sentindo inútil, deixa eu pelo menos lavar a farda do senhor. Ô Dorothy, não preocupa, a gente está acostumado com isso, tem um negócio que chama Piscina da Peppa, se a senhora quiser eu te apresento para a Piscina da Peppa, Dani vai estar lá esse ano. Falei assim, tá bom Dorothy, toma a farda. A Dorothy foi lá, lavou a farda, e no final do dia ela entendeu que ela podia fazer um pouquinho a mais, um pouquinho. Ela me entregou a farda, com uma Bíblia e com uma cartinha. Uma cartinha de uma criança, e quando eu li aquilo, eu falei, cara, um desenho, e falei assim, eu também posso fazer coisas a mais. E nessa hora que eu estava lendo essa cartinha, um bombeiro me chama e fala o seguinte, o Justino está querendo conversar com o senhor. E a gente começou a entender que essas simples atitudes poderiam mudar o curso inteiro da operação. Dorothy, você tem mais cartinha dessa daqui? Porque, poxa, isso me motivou tanto, eu queria levar isso para a minha equipe. Se eu tenho mais uma cartinha, eu tenho centenas de cartas. Cartas igual a da Ana Clara. Onde a gente entendeu realmente qual que era a nossa missão. Que a nossa missão nunca foi só cavar na lama. A nossa missão de verdade era fazer vários sonhos que estavam soterrados serem desenterrados. E missão dada, pessoal, tem que ser missão cumprida. A gente sabe que vão ter dificuldades. A gente sabe que vai ser difícil. Mas a gente sabe que se a gente construir um time forte, um time unido, cada missão pequenininha, ela pode ser incrível. Não precisa de ser as grandes operações, podem ser missões simples, do dia a dia. Elas podem se tornar a chave para a gente conseguir motivar nosso time. Uma dessas missões, por exemplo, foi o Arthur, que estava me seguindo no Instagram e mandou mensagem. Está me seguindo no Instagram já, Dani? Léo Fará, curte lá, compartilha, dá um like lá, viu? Capitão, a minha sogra está internada no hospital, não come, não bebe nada, está delfinhando, porque ela tinha um sítio em Brumadinho. E nesse sítio, ela tinha uma santa que já estava há 4 gerações na família, e ela se sente culpada por ter perdido a santa. Será que o senhor não podia ir lá encontrar essa santa para ela? Eu podia falar com o Arthur, falar, Arthur, cara, poxa, estou na maior operação de busca e resgate do planeta Terra, cara, eu não posso ir lá empenhar um helicóptero, botar um monte de bombeiro lá para pegar um raio de uma... Raio não, senhor, me desculpe. Para pegar uma santa. Mas eu não fiz isso. Ô Arthur, isso é importante para sua sogra? Deixa com a gente. Missão dada é missão cumprida. E a gente foi lá. Levamos os bombeiros. Empenhamos os helicópteros. Boa tarde, gente. Eu recebi a santa aqui. Foi gratificante demais da conta. Eu estou até muito emocionada. Eu tenho só que agradecer, viu? E que Deus dê força para vocês aí, porque a luta está grande. Um grande abraço. E a gente transformou uma missão simples... E a gente transformou uma missão simples como essa, numa missão que salvou uma vida. Pelo menos o casamento do Arthur está salvo até hoje. Porque ele foi lá no lançamento do meu livro e você não, viu, Dani? E eu conheci a sogra dele, que agradeceu mais uma vez pela santa. Porque a gente entendeu que todas essas pequenas missões, elas podem salvar uma vida. E a gente sabe, acima de tudo,
que essas missões elas vão surgir todos os dias. Várias missões que parecem ser chatas, mas que estão disfarçadas de sonhos. E que se cada um de vocês se esforçarem, se confiarem no time de vocês, se tiverem dificuldades, falarem, vou pedir ajuda de outra pessoa, de outra unidade. Porque a missão é muito mais importante do que cada uma das unidades. Esse dia, estava bem tranquilo aqui na unidade, aproximando o fim de tarde. Tocou a campainha em 3 minutos, tem que estar decolando. A única informação que a gente tinha, rompeu uma barragem. Olha, talvez a coisa não seja tão... seja um pouquinho mais sério do que eu estou pensando. Um pouquinho mais sério do que eu estou pensando. Não quero uma catástrofe. As casas estão tudo soterradas. Bicho, que desgraça, cara. Olha aqui, bicho. Casa toda arregaçada, cara. Olha aqui, velho. A lama passou por cima da casa, velho. Tem carro aqui embaixo. Quando a gente começou a sobrevoar Bento Rodrigues, a gente começou a ver carro arrastado, caminhão, casa destelhada, todas as casas cobertas pela lama, e a gente falou assim, morreu gente demais. Aquela devastação enorme. A gente não identificou Bento Rodrigues de imediato. O nível de rejeito ainda estava muito alto, então a cidade estava toda encoberta. Vou dizer uma verdade, na hora que o helicóptero chegou, que eu olhei para baixo assim, não vi cidade, e aí a gente foi dar conta que aquilo ali era um distrito onde haviam casas, haviam carros, vamos dizer assim, e não via nada, só aquele mar de lama mesmo. Aquilo ali nós falamos assim, acabou tudo, não tem nada. O que a gente vai fazer aqui? Eu pensei que estava todo mundo da cidade morto. Quando nós chegamos na cidade e o helicóptero desceu no campo de futebol, parecia uma cena de guerra, né? O pessoal estava em pânico, assim. Calma, calma, calma. Quem que eu vou ajudar primeiro? Que tá todo mundo precisando. Aí já chegou a informação que tinha uma senhora na lama. O desespero, né? Eu falei, pronto, tem que tirar essa mulher daqui. Quando a gente puxou, eu coloquei ela pra dentro, apertou minha mão e só agradecendo. Obrigado, obrigado. Só que aí depois ela foi, mas meu neto morreu e aquilo lá. E eu falei, nossa, cara, eu segurando ali para aguentar firme, né? E comandante, segue a lama. Vamos seguir, comandante. Pode seguir, porque pra gente é importante. Eu preciso de ver até onde que foi. Põe velocidade nisso aí pra gente ver onde que isso tá. E ali nós vimos a lama rebentando o eucalipto, levando casa, levando caminhão, destruindo tudo. Nós falamos, nossa, o que é isso? O que tá acontecendo? Puta, cara, cheio de fazenda, a gente vendo casinha, vai todo mundo morrer. Chegou um pouco mais à frente, o comandante começou a sobrevoar um distritozinho, um campo de futebol, uma igreja. As pessoas começaram a acenar e sorrir pra gente. Aí eu falei, ok, comandante, o pessoal não tá sabendo o que tá acontecendo. A hora que nós pousamos, a gente falou assim, ó, agora é operação de guerra. A gente já tinha combinado que ia mandar todo mundo ir pro cemitério da cidade, que a gente viu que a parte mais alta era o cemitério da cidade. E começamos a gritar, a apitar, vamos, bora. Barragem rompeu, sobe. Aí começou, virou um caos. Foi o nosso pior momento. Na hora que essa onda, essa avalanche de lama, esse tsunami passar, vai levar todo mundo. Dá um jeito de abrir estrada aí, cara, que tem mais de 500 pessoas aqui e a outra barragem vai romper. A gente tem que arrumar um meio de acesso para o pessoal sair e até mesmo para chegar socorro aqui. Por volta de 11h30, meia-noite, é que veio o desespero. Atenção, o Germano rompeu. Quê? Agora ferrou. Nós vamos correr para onde? Não tem pra onde correr. Do jeito que a lama tá vindo aí, vai pegar a gente e vai matar a gente. Tem esse tanto de gente aqui. Eu vou ficar. Aí o Ferreiro, não, se o senhor vai ficar, todo mundo vai ficar. Fudido imenso. Aí eu perguntei para eles, vocês vão ficar aqui? Não, nós vamos. E quando nossos companheiros estão lá, eu não vou sair daqui não. Já é de morrer, vai morrer todo mundo junto. Morrer, vou morrer trabalhando.
E a gente ficou lá. E aí nós fizemos sistema de revezamento e ele foi a noite inteira, 9 horas da noite até o raiar do dia, para abrir essa estrada. 5 e pouca da manhã, já estava clareando, aí eu nem acreditei, nós olhamos assim e falamos assim, o que é isso? Não acredito nisso não. Porra, agora todo mundo vai poder ir embora daqui. Aí a gente colocou todo mundo em fila indiana e contando, morador por morador. Ó, fiz a consciência bonitona, Rostanense. Porra, você é do caralho, hein, bicho? E tal, e eu não imaginava essa porra aqui dar tão certo assim como deu não, cara. E o senhor perdurou lá. Ele foi e falou assim comigo, seu Ferreira, porque eu te conheço. Porque eu conheço, pessoal, eu sei que vocês não iam desistir. Eu não falei com você que eu só ia embora daqui na hora que eu tirasse todo mundo. E uma missão dessa, pessoal, ela só é possível porque a gente entende, na verdade, que não se trata do cone, não se trata do chinelo, não se trata da santa, não se trata da lama. Na verdade, trata de todo mundo fazer o que é certo, todos os dias. E se cada um der o seu melhor, se cada um fizer o seu melhor, confiar no seu time, é inacreditável o que a gente consegue fazer se a gente não se importar quem que vai levar o crédito. Porque acima de cada um de nós está a gente cumprir a nossa missão e resgatar esses sonhos. Muito obrigado. 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 Obrigado, professor.